Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Maravilha, né? Estamos na casa, na presença do Senhor, para servir ao Senhor, amém? Esse é o propósito do nosso coração, fomos criados para o louvor da sua glória. A palavra do Senhor diz, seja comer, seja beber, seja o que for, seja para a glória do Senhor, amém? E nessa noite quero também, como disse o pastor Adalberto, sem perca de tempo, ministrar a palavra do Senhor, convidar você a abrir a sua Bíblia aí na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, abre aí no capítulo 2, uma honra para nós, estamos aqui nesse altar que foi consagrado para oferecermos ao Senhor os sacrifícios, amém? Não sacrifício de animais, mas sacrifício vivo. Aleluia. Amém, queridos? Vocês encontraram? Versículo 5. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: Eis que põe em Sião uma pedra principal, angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Amém? Esse é o texto que nós vamos nos basear nessa palavra, mas o texto chave para essa ministração seria o versículo 5, primeiro que nós lemos, que diz assim, na versão internacional: Vocês também estão sendo edificados ou utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, nós glorificamos o Senhor, ó Deus, pela oportunidade de poder estar na Tua casa, de poder ouvir a Tua palavra, de poder louvar ao Senhor. Que privilégio, Senhor, maravilhoso nós temos. Obrigado pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Hoje podemos desfrutar da presença do Senhor. E nessa noite, Senhor, me é dado a oportunidade, a responsabilidade de retransmitir a Tua palavra. Eu quero só ser um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor me use e que tudo seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada irmão, ouvindo a Tua palavra, logo, meu Deus, entenda a responsabilidade para seguir aquilo que o Senhor está direcionando na Tua palavra. Eu te peço isso, Espírito Santo, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloquei como título nessa ministração, uma igreja viva para um Deus vivo. Amém, queridos? Nós precisamos, como igreja do Senhor, entender o que significa ser uma igreja viva, porque temos um Deus vivo a quem devemos devoção. Amém? Devemos amor, devemos honra. Amém? Então, a primeira vez que a palavra igreja é citada no Novo Testamento está em Mateus capítulo 18,
Mateus 16, capítulo 18. Melhor dizendo, Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira vez que a palavra igreja, o nome igreja é citado na Bíblia ou no Novo Testamento, é nessa passagem que Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro. E quando ele diz Pedro, ele logo em seguida ele diz: e sobre esta pedra. Ele está dizendo que Pedro faz parte de um edifício, vamos dizer, um tijolo, um fragmento de pedra. Agora, quando ele diz sobre essa pedra, ele está falando de si mesmo: edificarei a minha igreja. Porque no contexto que nós lemos nessa passagem, no versículo 6, 7, ele vai estar falando que é a pedra que o Pedro vai estar falando que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. E é sobre essa pedra principal, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E o maravilhoso disso tudo, que nós podemos dizer que somos de Jesus, amém? Porque a igreja, ele disse, a minha igreja, amém? Então nós somos a igreja de Jesus, nós somos o edifício de Jesus, nós fomos fomos gerados, criados para a glória do Senhor. E ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja católica tem o Papa como a pedra, né? Mas está errado, é como Pedro, que era a pedra. Não, Pedro é um fragmento, um pedregulho. Jesus não, é a pedra angular. Na construção antiga se usava a pedra principal, né? Lá para Minas a gente entende melhor o que significa, porque tem muitas casas, né, pastor, que elas são construídas de pedra, e a pedra do canto, a pedra da esquina, ela tem que ser própria para aquela edificação. Se colocar uma pedra que não é angular, vai ficar feio, né? Vai ficar sem jeito. Então Jesus é a pedra principal. Mas nessa noite eu estou falando sobre uma igreja viva para um Deus vivo. Primeiro, o Deus vivo. Vamos falar desse Deus, amém? Vamos entender. Eu não vou me estender em tantos versículos, em tantas passagens. Nós temos muitas passagens que falam do nosso Deus, que não é um Deus como Deus Baal, que não é um Deus como alguns deuses, algumas imagens que os homens têm. Não, o nosso Deus, ele é vivo, ele se move. A palavra do Senhor diz que ele tem olhos, que ele tem ouvidos, que ele ouve, que ele cheira, que ele sente, que ele se emociona, amém? Que ele se entristece. Então nós vamos ver um pouquinho, uma fagulha muito pequena desse Deus, que eu quero falar sobre esse Deus vivo. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 26, diz assim: porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo, a falar do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continua vivo, sabe, um Deus vivo e todo-poderoso, a glória dele é tão grande que os homens, como Moisés, temeu. A palavra do Senhor diz que quando Deus desce no monte, o monte treme, estremece, fumega, né, por causa da presença gloriosa de um Deus vivo que se manifesta. E quando ele se manifesta, todos percebem, mesmo que não seja visível aos nossos olhos naturais, mas nós percebemos com o nosso corpo, nós percebemos com o nosso espírito a presença dele, e nós logo nos humilhamos por causa da presença do Senhor, amém? Em 2 Reis, também a palavra do Senhor diz, no versículo 19, versículo 15, diz: dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ezequias estava em uma situação perigosa, mas quando ele ouve a afronta, ele diz: o Senhor viu o que Senaqueribe está fazendo, o que ele está dizendo,
Ele não sabe o que está fazendo porque ele afrontou o Deus vivo. Quando se afronta um Deus morto, não tem problema nenhum. Quando se blasfêmia contra um Deus morto, não tem problema nenhum. Mas quando alguém fala contra o Deus vivo, aí é perigoso demais. E foi isso que aconteceu, e todos nós sabemos do resultado da história, né? O que Deus fez com Senaqueribe. Agora, o Deus que foi morto, mas que vive. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 12, diz assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e honra, e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram, ou seja, aquele que morreu, mas aquele que está ressuscitado. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Prova da sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz assim: eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria. Amém? Nós vamos ver muitos textos, inclusive Isaías 53, e muitos textos, os profetas messiânicos como Isaías, Jeremias também fala, Ezequiel e outros profetas vão falar acerca da morte, de que viria o Filho de Deus, de que viria o profeta, o enviado de Deus, Malaquias também, e que ele morreria, segundo as Escrituras. E o versículo 4 diz assim, que foi sepultado e que 3 dias depois disso levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham dito. Isso é, nós vamos ver a palavra do Senhor num dos salmos, o próprio Davi escrevendo, ele disse: o Senhor não permitirá que o seu santo, que o seu justo sofra a decomposição. Assim como diz as Escrituras, aconteceu. Jesus Cristo se levantou de entre os mortos, amém? E nós podemos conferir segundo a palavra do Senhor. Versículo 4, e que foi sepultado e que 3 dias depois disso levantou-se dos mortos, segundo as Escrituras. Ele foi visto por Pedro e mais tarde pelos 12. Depois disso ele foi visto por mais de 500 irmãos cristãos de uma única vez, amém? A maior parte deles ainda estão vivos, ou seja, até o momento que foi escrito isso aqui, mas alguns já estão com o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Versículo 7, depois foi visto por Tiago, também, depois pelos apóstolos. Nós podemos ver, irmãos, que Jesus, quando ele ressuscita, uma das pessoas que ele fez questão de ir lá com ele, no particular, esse Tiago era irmão dele, não era o discípulo, era o irmão dele, aquele que escreveu a carta de Tiago, porque quando nós, em um momento, vemos que Jesus está em determinado lugar, a palavra do Senhor diz que os irmãos, a mãe e os irmãos de Jesus chegam lá e dizem: nós queremos falar com ele. E as pessoas dizem para Jesus e ele diz assim: olha, a minha mãe e os meus irmãos são esses aqui, ó. Esses que fazem a vontade do meu Pai, que obedecem ao meu Pai. Esses são a minha mãe e são os meus irmãos. Também em João a palavra do Senhor diz que Jesus, há uma festa em Jerusalém e que os discípulos iriam, as pessoas, era uma festa judaica, era uma festa onde eles iam comemorar ali
provavelmente a Páscoa, e os discípulos de Jesus foram, a família de Jesus estava indo, e os irmãos disseram para Jesus: você não vai também? Se você quiser aparecer, se você quer ser grande, você precisa ir também. Você precisa mostrar ao mundo aquilo que você faz. Jesus disse: vão, eu vou depois. A palavra do Senhor diz: porque os próprios irmãos de Jesus não criam nele. E quando Jesus ressuscita, ele faz questão de ir lá com Tiago, seu irmão. E nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, Tiago como um homem de Deus, um dos maiores líderes da igreja. O cara que as pessoas perguntavam dele sobre a organização da igreja, sobre a obra do Senhor, inclusive Paulo, vários irmãos que precisavam saber de algumas coisas iam lá com ele. Amém? Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos. Por último de todos, eu também o vi. Isso está falando de Paulo. Bem depois dos outros, como se eu quase tivesse nascido tarde demais para isso. Porque eu sou o menor e o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado apóstolos pela maneira como tratei a igreja de Deus. Paulo foi o último, amém, que pôde contemplar Jesus ressuscitado. A palavra do Senhor diz que Jesus aparece para ele. E você, quando olha a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala da ceia, ele diz: pelo que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Paulo era um homem que ele recebia mensagens diretas de Jesus. Paulo não tinha os escritos, ele foi obtendo alguns escritos já depois. Lucas começou a fazer pesquisas, mas Paulo recebia mensagens diretas de Jesus. Amém? Ele disse: pelo que também eu recebi, eu vos entreguei, eu vos ensinei o que eu tenho recebido do Senhor. Então Paulo também foi considerado como apóstolo do Senhor, e ele diz: ele ressuscitou e apareceu para mim. Então nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus vivo, amém? E todo-poderoso. A igreja é de Deus, a minha igreja, portanto, Senhor dela. Irmãos, antes de Jesus mandar a pregar o evangelho, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E, portanto, ele diz: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, a maior autoridade da igreja, não é o Papa, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o presidente do ministério. A maior autoridade é Jesus. O que está escrito. Não é a ideia do pastor, não é a ideia do líder, daquele que está fundando uma instituição, um ministério. Não, a igreja não é desse homem. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Sabe, tem gente que cria, que levanta o ministério e coloca lá as suas normas. Não, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que nós batizamos as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque Jesus é o fundador da igreja. E nós devemos obedecer aquilo que Jesus falou. E nós vamos ouvir em muitas passagens, muitos homens se contradizendo. Mas a igreja é de Jesus. E ela deve honra, ela deve obediência, ela deve amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que bênção, né? Você, como parte desse edifício. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. A igreja são os membros reunidos. Amém? Os membros reunidos, para isso aqui se tornar esse edifício, várias partículas, vários tijolos, cerâmica, foram colocadas nesse lugar para que se tornasse esse edifício aqui. Nós podemos dizer: esse aqui é um edifício. A mesma coisa, o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele é composto por muitos membros. E cada membro tem a sua função. Você faz parte do corpo do Senhor Jesus Cristo.
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então saiba disso, que você, como parte desse edifício, desse corpo, que faz parte, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o inimigo não pode nos destruir. Nós vamos prevalecer sempre. Não há nada que possa nos parar, meus irmãos. Amém? Porque nós temos o Senhor como nosso Deus. Ela é viva, sabe? Porque a igreja é viva, porque ela recebeu vida do Deus vivo. Amém? Nós precisamos, para nos mantermos vivos, nós precisamos nos manter ligados nessa videira. Amém? A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 15, que se vocês estiverem ligados em mim, a minha palavra estiver em vocês, vocês produzirão muitos frutos, sabe? É como a árvore que é plantada, ela suga do chão, da terra, todos os nutrientes. A mesma coisa, se vocês estiverem ligados, ou seja, se vocês estiverem plantados em mim, ou seja, a minha palavra estiver em vocês, vocês vão produzir, vocês vão frutificar, vocês darão muitos frutos, amém? Então eu creio que eu, como parte desse corpo, como ramo dessa videira, eu vou produzir muitos frutos e você vai produzir também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu posso dizer que eu sou vivo? Eu estou vivo porque eu estou recebendo do solo do Espírito, a vida de Deus. Amém? Então, a igreja viva recebeu vida do Deus porque Ele é vivo. Amém? A igreja viva, pedras vivas para casa espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Amém? Embora haja muitos membros, nós temos há um só corpo e há uma só cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Cada membro desse corpo tem a sua utilidade fundamental. Amém, amados? É fundamental. Você abriria a mão de um membro do seu corpo? Não, eu tenho dois olhos, por que que não é melhor perder um? Melhor eu renunciar a um? É melhor eu perder um, mandar furar um? Não, eu tenho 2 pés. Você abriria a mão de um membro do seu corpo? Você não abriria a mão porque cada membro do seu corpo, cada parte do seu corpo é importante. Cada parte tem a sua função fundamental. É essencial para o aperfeiçoamento, para a manutenção tanto do corpo como para você fazer as suas coisas. É necessário cada detalhe do seu corpo. Cada membro, cada parte, tanto externa como interna, é importante. A mesma coisa, como parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, somos importantes. Nós temos o nosso valor, né? Tem alguns que o seu potencial, aquilo que faz, parece mais, mas não significa que seja o mais importante. Pois o apóstolo Paulo diz, mesmo aqueles membros que nós julgamos ser os menos importantes, eles têm muito mais valor. Você não imagina o que significa perder uma unha, né? Um dia desse o Joeres perdeu uma unha no trabalho e ele não pôde trabalhar porque tudo que qualquer coisa já vinha ali em cima da unha, e a unha, aquilo ali protege aquela área ali. A nossa unha serve de proteção. Então, é essencial, mesmo um membro que a gente julgue que não seja tão importante, é precioso, é valioso e tem uma função maravilhosa. A mesma coisa, para que a obra do Senhor ela possa correr, ela possa andar como deve,
é necessário que cada membro, cada servo do Senhor, cumpra com a sua responsabilidade diante do Senhor. Seja o que for, meus irmãos, é valiosa para o Senhor. Amém? Uma igreja viva, irmãos, ela não confia em si mesma. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Sabe, a pior coisa é quando o crente se torna independente. Não, nós somos dependentes. Para entrar hoje em dia, que bênção, irmãos. Não é necessário você levar mais um animal, você chegar para a igreja, ó pastor, eu vim aqui oferecer o meu sacrifício, eu vim trazer. Imagina, irmão, você nos dias de hoje, você tinha que trazer um carneiro para oferecer algo agradável ao Senhor. Não. Agora, ela não confia em si mesma. A palavra do Senhor diz que nós temos ousadia de entrar no lugar mais santo que existe. No lugar santíssimo, lugar onde Deus habita. Onde o Deus vivo habita. Aquele Deus, irmãos, que os homens tinham medo de se aproximar. Porque eles tinham medo de morrer. Inclusive Pedro, quando reconhece que é Jesus, ali na pesca maravilhosa, quando ele reconhece que ali é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel que está ali, ele cai, ele se prostra e diz: Senhor, retira-te de mim, afasta-te de mim, porque ele temia morrer, sabe? Então, nós podemos entrar pela fé no sangue de Jesus, nesse lugar onde nós podemos contemplar o ser mais santo do universo, e ficar ali e ter confiança. Não vamos ser queimados. Amém, amados? E a melhor coisa e eu já ouvi falar sobre o que os anjos veem quando dizem santo, né? Santo. E quando eu olho para a palavra do Senhor em Isaías, lá no capítulo 6, quando o Isaías, ele tem a visão, ele diz que os serafins, eles olham um para o outro. Antigamente eu pensava que eles ficavam diante do Senhor, santo, santo. Não é assim. Um olha para o outro e diz: ele é santo. Santo, santo. E aí eu fiquei imaginando, passa, vamos dizer, uns 15 minutos, ele olha de novo, e ele olha para o anjo de novo e diz: ele é santo. E, irmãos, a palavra diz que pelos séculos dos séculos, passa um ano, passa 2 anos, o que ele vê? Sabe, porque a beleza de Deus não é única. Não é olhou e virou para cá, quando ele olha para lá, uma beleza maior. É por isso que ele olha de novo para o anjo e diz: olha como ele é santo, santo, santo. E eles não param pelos séculos dos séculos, porque a beleza de Deus é infinita, ela não para, ela continua. A beleza de Deus muda para cada vez mais lindo. E nós podemos estar nesse lugar, irmãos. Pense quando você entrar nesse lugar, pense quando você for para a oração. Você vai pela fé e você vai estar nesse lugar de glória. E nós podemos contemplar a beleza do Senhor, não com os nossos olhos, mas com o nosso espírito, contemplar a beleza desse grande Deus. E o melhor de tudo é que Ele nos aceita, e não como servos, não como escravos, não, como filhos amados. Amém, amados? Como filhos amados. Esse é o nosso Deus vivo, e nós, como igreja viva, precisamos apresentar os nossos louvores como uma oferta agradável ao Senhor. Aleluia. Então, uma igreja que não confia em si mesma, mas ela confia no que Deus fez por ela, no que Jesus fez por ela. Ela é uma igreja que oferece a Deus, ao Deus vivo, não somente o louvor, mas tudo. Romanos capítulo 12. A palavra do Senhor diz: apresentai-vos. O que diz lá no capítulo 1? Alguém me lembra aí? Esqueci agora, mas rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho muitas ideias, muitos pensamentos, se a gente for falar sobre Romanos capítulo 12, versículo 1, tem muita coisa. Mas uma coisa para ficar no nosso coração nessa noite, é que hoje não é mais o animal que é oferecido. A palavra do Senhor diz que é um sacrifício vivo, um sacrifício, antes se oferecia o quê? Um animal morto. Eles despedaçavam, geralmente o boi, eles cortavam em 4 partes, mandavam no meio, mandavam os 4 e colocavam em cima do fogo ali, o animal morto. E hoje, Paulo disse, um sacrifício vivo. Você está vivo, você está consciente, você pode pular, você pode sair, mas você decide. Porque, irmãos, ser queimado não é fácil. Ser queimado por Deus não é fácil. Ser queimado para viver para Deus não é fácil. Porque quando você está sendo queimado, você está morrendo. É praticamente ali um morto-vivo. Quando você se dispõe a se entregar para o Senhor, é difícil, sabe por quê? Porque a nossa carne, ela pende para as coisas desse mundo, os nossos olhos, o nosso coração pende para as coisas desse mundo, mas quando você decide, é dolorido, mas é uma entrega de coração, é uma entrega verdadeira, e isso é muito melhor do que o animal que era oferecido lá, porque alguns naquela época ofereciam o animal, mas o coração deles, e até honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. E quando você decide por si só, lógico, com a influência do Espírito Santo, e Deus vê isso, porque Deus não somente sonda o coração, mas Ele olha o coração, Ele vê que há fidelidade, Ele vê que há boa vontade. Quando Ele vê que há boa vontade, Ele abençoa poderosamente. Amém, irmãos? Então, oferece ao Deus vivo não somente o louvor, mas tudo, o meu corpo, a minha vida, tudo que tenho é dele. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou dele. Eu vivo para ele, vivo para a glória dele. Isso é rendição. Isso é nos rendermos a ele. Senhor, estou aqui no teu altar. Incendeia-me, queima-me por completo. Amém? Que esse seja o meu e o seu desejo constantemente. Agora, se nós deixarmos que ele nos queime por completo, isso é glorioso, meu amado. Amém? Uma igreja viva, ela persevera na doutrina dos apóstolos, irmãos. A igreja primitiva, ela era considerada o maior exemplo de igreja para nós, irmão. Maior exemplo de igreja para nós é a igreja primitiva, amém? E a palavra do Senhor diz que a igreja primitiva, ela fazia o quê? Ela perseverava em quê? Na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, nos ensinamentos dos seus líderes. Sabe, tem tanta gente, amado, que está seguindo, que tem a sua igreja, tem o seu ministério, tem o seu pastor, tem o seu líder, mas está seguindo gente lá da internet, lá das redes sociais. Eu sigo fulano de tal. Você pode até seguir alguém, mas não como regra, não como ensino de Deus. Você pode até gostar de alguma coisa que alguém faz lá, mas a palavra do Senhor diz que a igreja primitiva, ela perseverava em quê? Na doutrina dos seus líderes, dos seus apóstolos. O que Pedro falou, o que Paulo falou, o que João falou, o que ele disse, é isso que nós vamos fazer, é assim que nós vamos viver. O que esses homens, e eles não apenas falavam, mas eles viviam, então nós vamos viver. Sabe, muita gente seguindo homens que não sabem a forma de vida. Paulo disse, eu não tenho apenas pregado, mas vocês têm olhado para mim e visto a forma que eu vivo. E tem servido de exemplo para vocês. Irmãos, nossos líderes, nós estamos olhando para eles. Meu líder, pastor Adalberto, sempre estou aqui, sempre estou olhando para ele. Mas os da internet,
Eu posso até saber que eles têm uma boa palavra, mas e a vida deles? Eu conheço. Então, honre aqueles que devem ser honrados. É necessário honrar aquelas pessoas. Sabe, às vezes nós queremos honrar quem nós não conhecemos na íntegra. Vamos honrar aquelas pessoas que nós sabemos que é de Deus, está perto de nós, nós podemos ver. Aleluia. Honra a quem a honra é devida. Então a palavra do Senhor diz que essa igreja, que é uma igreja viva, ela perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Que ela também, na comunhão. Irmão, a comunhão é preciosa. A palavra do Senhor diz que lá no Salmo 133, e quando, ó quão bom e quão suave, agradável é que os irmãos vivam em união, em comum acordo. É como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que vem pela barba, pela orla e pelas vestes de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção. Quando há união, quando há comunhão, quando há esse amor entre os irmãos, é ordenado a bênção. E essa igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Amém? Você pode chegar na casa do irmão, que o irmão não vai escassear. O irmão vai oferecer, irmão está aí, venha para minha casa, vamos almoçar, ou vamos merendar, vamos em tal lugar, vamos comer juntos. A igreja, ela perseverava no partir do pão, ela perseverava na doutrina, ela perseverava no partir do pão, e ela perseverava nas orações. Nas orações. Irmãos, é essencial que a igreja persevere em oração. Quando nós falamos e dizemos, quantos desejam um avivamento, quantos querem um mover do Espírito Santo, quantos desejam que Deus derrame a sua glória sobre Manaus, sobre Itacoatiara, sobre o Brasil, a maioria levanta a mão e deseja verdadeiramente, mas na hora da oração, na hora de reunir, irmãos, a igreja reunida, ela tem mais força. Aleluia. Quando a igreja se reúne para orar ao Senhor, ela obtém mais rápido aquilo pelo qual ela está clamando, ela está pedindo. Então, persevera, não só na doutrina dos apóstolos, não só na comunhão, não só no partir do pão, mas também nas orações. O nome desse ministério é Igreja Casa de Oração para Todas as Nações. Amém. E que nós possamos viver isso. Amém? Irmãos, também a igreja viva, ela ama a casa de Deus. Ama a casa, ama estar na casa de Deus. Irmão, eu vou para a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no mesmo capítulo 2, versículo 46, diz assim: e perseverando unânimes, todos os dias no templo. Irmão, quando eu estava lendo isso, eu disse, mas será que todos os dias mesmo? Será que eu não estou enganado? Será que não escreveram errado? E as responsabilidades e os trabalhos? Irmãos, essa igreja entendeu a missão dela. Aleluia. Era necessário. Eu sei que é difícil, eu sei que tem as responsabilidades. Mas, irmãos, essa igreja aqui é exemplo para mim, é exemplo para você. Todos os dias no templo. Você marcar 3, 4 reuniões, né? Alguns vão vir, mas a maioria não vai vir. Porque nós vivemos naqueles dias que o apóstolo Paulo disse, os maus dias, que os homens amarão mais a si mesmo, homens orgulhosos, avarentos, e isso infelizmente tem entrado no meio da igreja do Senhor. Mas
Eu profetizo que isso não vai acontecer comigo nem com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a igreja verdadeira, a igreja viva que oferece a Deus um perfeito louvor, é uma igreja que ama a casa de Deus e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Todos os dias. Talvez você não possa estar aqui todos os dias, mas que você construa um altar lá na sua casa, que você possa estar com Deus, você possa fazer lá da sua casa a casa de Deus também. Não adore ao Senhor apenas aqui, porque se a sua devoção a Deus se resumir apenas a esse espaço, você vai estar frito, irmão, você vai estar frito, você vai estar perdido, porque a minha e a sua devoção não vai depender disso aqui, porque nós passamos 1h30 aqui em cada culto, 2 horas talvez, e o resto do tempo. Você tem entregado a Deus aquilo que Ele merece? Pense sobre isso. Uma igreja viva busca o Espírito Santo. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabia que há um ideal da medida do Espírito Santo? O ideal é cheio. E se há a possibilidade de ser cheio, é porque há uma possibilidade também de estar quase seco, de estar quase vazio, de ter quase nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui um. Tem. Eu acredito ser óleo ou água aqui, eu não sei o que é. Tem um pouquinho de óleo aqui. A gente pode dizer que tem óleo. Você sabia que um dos símbolos do Espírito Santo é óleo? Você sabia também que o símbolo do Espírito Santo também é água? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e habita em nós. Mas, meus irmãos, eu não sei que medida, mas o que o apóstolo Paulo diz é: você deve ser cheio. Aleluia. E, irmãos, isso aqui é uma ordem. Está no imperativo e no presente. Não é para amanhã, não. Não é para o ano que vem. O desejo do coração de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo agora. Para que sejamos uma igreja viva e operante. Para oferecer a Deus um sacrifício de louvor que honre e que glorifique o nome do nosso Deus. Uma igreja viva, uma igreja que trabalha, que ela evangeliza, ela faz alguma coisa, ela não fica parada. Alguém que está vivo se movimenta, irmão. Nós como igreja, como povo do Senhor, nós nos movimentamos, nós vamos fazer alguma coisa. Nós não vamos ficar parados, olhar os outros trabalhar, não, nós vamos fazer a nossa parte. Porque somos uma igreja viva e o nosso dever é com aquele que deu a sua vida. Sabe, Jesus não recusou morrer por nós. Ele poderia. Pedro até aconselhou ele: Senhor, que isso nunca aconteça com o Senhor, porque Jesus tinha falado para ele: olha, é necessário que o Filho do Homem seja morto. E, Senhor, que isso jamais aconteça contigo. Não. Jesus poderia. Ele não era obrigado, mas ele trabalhou, ele sofreu por mim e por você. Ele não deve, então, esperar de mim e de você o mesmo? A mesma entrega? A mesma rendição. Ele se rendeu para o seu chamado. Ele se rendeu àquilo para que ele foi chamado. Ele se entregou de corpo e alma ao seu chamado. Aquilo que Deus colocou, Deus direcionou para ele fazer. E que nós possamos também, como noiva do Cordeiro,
nos render, nos entregar 100%, para que Ele faça aquilo também que deseja realizar através da nossa vida, porque nós somos instrumentos do Senhor nessa terra. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora, vamos orar ao Senhor e que Deus possa ter falado ao nosso coração e que toda palavra possa nos mover para algo maior. Eu sempre espero que toda palavra do Senhor nos mova para uma entrega maior, para um enchimento, nem que seja um pouquinho, uma gota a mais da presença do Espírito Santo na nossa vida, porque o apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Eu não sei a medida que você tem do Espírito Santo, não sei como é que está o teu vaso, não sei como é que está esse vaso. Eu espero que esse vaso esteja acima. Eu espero que esse vaso aqui não, esse copo aqui não está cheio, mas ele está próximo. Ele está próximo, mas ainda não está cheio. Está muito próximo. Eu creio em nome do Senhor Jesus que você esteja assim. E que com pouca coisa você seja repleto, nós sejamos repletos, até transbordar, até derramar. Oh, aleluia. Pode louvar ao Senhor. Oh, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Que eu possa diminuir a cada dia, Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Cresça, Senhor. E apareça mais e mais do Santo dos Santos. A fumaça me esconde. Só os Teus olhos. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça. Só Tua graça me basta. A Tua presença é o meu prazer.